Olá, pessoas! Pronta para as aulas de hidrologia e hidráulica comigo? Nossa primeira aula de hidráulica. Vamos falar sobre sistema de unidades. Sou a professora Alessandra, aqui no campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo! Então, por que eu inicio as nossas aulas falando sobre sistema de unidades? Ah, professora, eu já sei, já conheço, já vi isso. Pessoal, eu preciso que vocês entendam para que serve. Qual que é a importância de vocês entenderem qual é o significado ou a importância de uma unidade? Se eu disser para vocês 8 ou 80, e daí, professora? E daí? Então eu te pergunto, e daí? É 8 anos ou 80 anos? Opa, já melhorou. 8 não é apenas um número, já acompanhei alguma coisa junto com ele. Estou falando anos. R$ 8 ou R$ 80? Tá melhorando. E se eu falar para você, é, 8 metros cúbicos é mais que 80 litros? Opa, professor, está apertando aí, hein? E agora? Eu não sei o que eu faço. É por isso que vocês precisam saber das unidades, entender qual é o significado delas e quando e como usar elas, tá? É por isso que elas são importantes. Por exemplo, se eu falei para vocês assim, vamos falar sobre a água. Nós estamos brincando sobre a água, nós vamos falar o quê? Vamos aqui, esse aqui, e eu vou pegar a caneta. Eu falei para vocês de metro cúbico e litros. Vocês assustaram e eu não sei se vocês assustaram, mas bem provável de ter assustado. Quem é maior? Quem tem mais? Então vamos dizer assim: se eu estou falando com você que existe, olha só as correlações, vai anotando aí. Se existe um litro, eu digo para você que esse 1 litro equivale a 1 quilo de água. E que isso daqui também equivale a 1 decímetro cúbico. Não é, professora? Pode isso, a correlação? Vamos aprender, vocês vão entender que sim. Que eu estou falando que essa correlaçãozinha aqui, ela é verdadeira. Ela existe. Como isso aqui está para isso, como isso está para isso. Se eu falar para você que eu tenho, então, 1 centímetro cúbico, que me equivale a 1 milímetro de água, que isso é igual a 1 grama. Nossa, professora, eu não sabia disso. É verdade isso? Sim, pessoal. Essa correlação que vocês estão andando, nós estamos falando isso aqui, olha só. Mesmo que vocês façam essa comparação, aqui está em quilo. Quilo, pessoal, vocês lembram que isso daqui é uma massa, certo? Massa, massa. E vocês lembram que essa unidade aqui, olha só, vocês estão falando, isso aqui, estamos falando sobre centímetros cúbicos de decímetro cúbico, nós estamos falando isso de volume. E aí, pessoal, quando vocês estão falando 1 litro também equivale a um volume, eu tenho 1 litro de água, né? E aí, quando vocês estão falando assim, então tá bom, então eu já aprendi, mas e para centímetros cúbicos para metro cúbico? Se você tem 1 centímetro cúbico, equivale, pessoal, a 1.000 metros cúbicos. Legal, professora. E eu também falo para vocês, pessoal, que 1 litro de água equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Nossa, professora, que aula confusa isso. E agora, o que eu faço? Pessoal, o que nós vamos aprender aqui? Lembra que eu falei para vocês que um número sozinho, apenas um número, é apenas um número sem acompanhamento. Mas quando eu falo para vocês que existe 1 quilo de água e eu posso comparar com 1 litro de água, eu estou colocando unidades nessas informações. Estou exemplificando para vocês. Então, eu quero chegar é assim. Existem grandezas. Essas grandezas que nós estamos falando é massa, comprimento, tempo, força. Nós temos as dimensões em símbolos, que nós chamamos a massa de M, o comprimento de L, o tempo de T e a força de F. E nós estamos falando de unidades de sistemas internacionais e sistemas técnicos. Todas elas são usadas dentro da hidráulica. Cada uma na sua especificidade, cada uma nas suas particularidades. E qual que é a diferença entre elas? Por exemplo, se for no sistema técnico, pessoal, é bem interessante, olha só. Quando você está falando de tempo,
o tempo não vai mudar nem para o sistema internacional, nem para o sistema técnico. Quando eu falo de comprimento, eu também não vou mudar de um outro para o outro, vai ser sempre metro por metro. Quando eu falo do sistema CGS, é aquele que eu falei para vocês, eu vou ter algumas unidades diferentes aqui dentro. Como, por exemplo, olha, a minha massa, pessoal, ela vai ser aqui em grama, ó, CGS, tá? Quando eu estou falando em comprimento, eu estou falando em centímetro, olha, CGS. Quando eu falo em tempo com vocês, eu continuo falando em segundos. Quando eu vou lá em força com vocês e falo qual é a força que existe aqui nessa unidade, eu falo com vocês como, DINA, tá? Isso são acompanhamentos dentro das suas unidades. Tem alguns sistemas que vocês podem chamar abreviado CGS. Nós temos o sistema técnico, nós temos o sistema internacional. Vamos ver se no próximo slide. Aí. O que temos no sistema internacional? Ele é mais trabalhado dentro da hidráulica, não deixa de ser menos ou mais que sistema técnico, mas nas nossas disciplinas, nossos exercícios, a maioria ela vai ser trabalhada dentro do sistema internacional. Vai existir nos sistemas técnicos, por exemplo, aqui nós temos aqui, olha, a pressão. Tá vendo bem aqui? Nós temos uma pressão aqui, que é em Pascal, e nós temos uma pressão bem aqui, que é quilograma-força. O que nós temos aqui? Quando nós estamos falando no sistema técnico, a nossa unidade de força ela é dada em quilograma-força, que é essa daqui. E o nosso sistema, no sistema internacional, é dado em Newton. O que acontece que é quilograma-força? Enquanto em Newton, eu vou tentar explicar melhor, a diferença entre Newton e quilograma-força é assim para vocês. Ver se fica mais fácil, se essa relaçãozinha fica boa. Eu estou falando para vocês que existe, então, Pascal e existe Newton, não existe? Newton, para vocês, tudo isso em sistema internacional, Pascal. Isso aqui seria a sua pressão. Isso aqui seria a sua força. Quando eu falo força para vocês, isso aqui é em N, né? Em Newton. Quando eu estou falando para vocês que existe uma força posicionando sobre isso, existe o quê? Essa força dada em F, ou eu também posso chamar isso de peso. Depois eu explico para vocês a diferença de massa e peso para vocês. E aí que vocês têm? Essa força dada em Newton, ela nada mais é que no sistema internacional uma força que, quando aplicada a uma massa de 1 quilo, ela vai acabar se comunicando a uma aceleração aquela igual aplicada à sua gravidade da Terra. Então, o que seria isso? Eu não entendi, professora. Então, vou lá explicar para vocês. Isso daqui seria nada mais do que uma massa quando existe uma ação, uma gravidade, um peso, uma força sobre ela, que existe a ação da gravidade. O que é? A força, o seu peso, nada mais é do que uma massa que corresponde a um corpo, o seu corpo, a sua massa, ela é constante. Se você está pesando hoje 57 quilos, então é 57 quilos. Só que o seu peso vai ter uma variação dependendo do ponto da Terra que você estiver, ou fora da Terra. Porque o meu corpo ela é atraída para o centro da Terra pela força gravitacional, fazendo com que isso mantenha essa força te atraindo ao centro. E o que seria, então? Então, seria uma massa vezes uma gravidade. Opa, eu coloquei uma massa aqui de novo, vou apagar aqui. Vou apagar isso aqui. O que seria, então? Se eu estou falando de força, eu posso escrever a sua fórmula assim, massa vezes aceleração. Se eu estou falando de peso, eu posso escrever peso, que é uma massa vezes uma gravidade. Tudo isso, pessoal, é a mesma coisa, que é a aceleração da gravidade, e esse de baixo é a sua gravidade. Não é a mesma coisa, pessoal? A de cima é uma aceleração posicionando, porque ela pode ter várias direções. Isso na física pode ser um pouquinho mais explicado, mais aprofundado em relação a isso. E qual que é a diferença quando você fala sobre massa?
A sua massa é aquela quantidade de matéria que você tem em um corpo, é o que você pesa. Mesmo que vocês confundam peso e massa, a sua massa é a sua massa corpórea. É aquela massa que você. É uma medida que você vai ter constantemente, ela passa a ser constante, porque você não vai mudar. Se eu estou pesando 57 quilos aqui no Mato Grosso, se eu mudar, dependendo da minha latitude onde eu estiver, a minha aceleração vai mudar, né? Como, por exemplo, se eu estiver mais, mais próximo ali do Equador, a minha aceleração da gravidade ela vai ser 9,78. Mas se eu estiver bem próximo aos meus polos, ele vai ser 9,83, tá? E a gente usa uma média de 9,81 ou 10, tá? Para fazer as contas. E aí, se eu estiver nos polos ou no Equador, a minha massa vai ser a mesma, meu peso vai ser o mesmo, minha massa corpórea, a quantidade da matéria que contém no meu corpo. Porém, o meu peso vai mudar, porque olha só, se eu estou próximo ao Equador, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a minha massa vai ter uma variação diferente de polo para o Equador? Quando eu estiver mais próximo ao Equador, minha aceleração, a minha gravidade, ela vai ser 9,78. Mas se eu estiver ali próximo aos meus polos, ela vai ser 9,83. Então, ela teve uma variação dependendo do seu ponto. Isso porque eu estou falando da Terra. Se eu mudo essa gravidade, saio da Terra e vou para a Lua, então quer dizer que esse meu peso vai ficar variando dependendo, então, da sua gravidade. Então, nada mais é do que o que seria, então, Newton? Seria a massa que você tem vezes uma gravidade da Terra, uma gravidade de fora da Terra. Aí vocês podem, dependendo do exercício que vocês tiverem, né? Vocês podem ter a aceleração de um elevador, que seria o azinho, a gravidade. Então, depende de cada contexto do enunciado. E o que vocês têm, pessoal? Depois disso, vocês vão ter o quê? O quilo, a massa, isso aqui. Então, o que eu posso afirmar que essa unidade aqui, pessoal, ela é igual a Newton. Eu posso tanto escrever Newton como em quilograma vezes massa, metros por metro por segundo ao quadrado. Então, que seria, então, a sua massa vezes a gravidade. Isso seria, então, o seu Newton. O que seria, então, pessoal? Olha só, isso acaba sendo um pouco confuso, mas eu vou explicar para vocês rapidinho. Olha só. O que seria, então, aqui? Olha só, se eu estiver falando para vocês em Pascal pressão. Vocês aprenderam lá na física que pressão nada mais é. Eu vou colocar pressão P maiúsculo, tá? Ah, professor, essas unidades, por que você coloca W? Pessoal, eu poderia colocar um P, mas na hora de escrever o enunciado para vocês, eu acabaria confundindo P de pressão, P de peso, e aí nós temos a massa específica que é o Rho. Então, eu vou usar o P maiúsculo, o peso, vou usar W, e assim para ver se vocês não se confundem quando eu estiver escrevendo, resolvendo isso com vocês. O que é? É uma força que eu aplico sobre uma área. Não é o que vocês aprenderam lá no começo, que vocês aprenderam? O que é? A força, vocês aprenderam que é um peso também equivale a uma força, não é? Isso é o que vocês estão colocando naquela área. Então, o que vocês têm? A força sobre uma área ou o peso sobre uma área. Vocês aprenderam, pessoal, que força ou peso nada mais é que Newton. E um pouquinho mais pra frente, eu vou mostrar para vocês que quando eu tô falando de área, pessoal, é o comprimento. Seria multiplicação do comprimento vezes a sua largura, que me daria, então, metro ao quadrado. Newton por metro ao quadrado, isso aí que me vale é igual Pascal. Isso seria a sua pressão, isso seria a sua informação. E também, pessoal, nós temos uma informação. Qual seria essa informação? Vocês têm o quê? Pressão. Que em cima eu posso também escrever quilograma vezes metro por segundo ao quadrado e vou dividir aqui por metro ao quadrado. Se vocês têm tanto quilo como vocês têm tanto metro em cima como metro embaixo, segundo ao quadrado, só que vocês não têm segundo ao quadrado embaixo. O que seria isso? Reescrevendo isso, seria nada mais é que pressão. Vou pegar quilo vezes massa, eu vou dividir aqui, ó, segundo ao quadrado. Vou pegar aquela lá embaixo que tá aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, metro ao quadrado, tá? O que eu vou fazer? Isso com isso, corta, e aqui vai ficar 1, certo?
Então, o que vocês vão ter ao final? Vocês vão ter quilo vezes o metro que estava aqui. Lembra que era um metro positivo, mas embaixo também era positivo, mas está dividindo. Então, eu vou trazer ele, vou colocar aqui, olha, menos 1, vezes menos 2, que é essa divisória também, que é o substituto da multiplicação. Isso também, pessoal, é Pascal. Nossa, professora, lembra tanto Newton? Olha só a diferença. Sim, pessoal, algumas pessoas, quando usam essas unidades, tendem a se confundir um pouquinho, mas em alguns exercícios apenas. Nós costumamos usar sempre Pascal, sempre Newton, sempre metro ao quadrado, mas para vocês entenderem que existe essa unidade também. Professor, de onde você tirou essa força aqui? Massa vezes aceleração. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, vocês têm que lembrar da física? Isso aqui é a nossa segunda lei de Newton, tá? E aí, o que acontece? Quando vocês estão falando sobre massas, sobre unidades, o que tá acompanhando cada uma delas, eu venho e falo para vocês que pressão é dada em Pascal, que é dado também em quilograma-força por metro quadrado. Por quê? Lembra, pessoal, que a minha pressão aqui, olha, a minha pressão é uma força sobre uma área. Lembra que Pascal é Newton por metro ao quadrado? Que seria o seu Newton aqui? O que seria a sua força dentro do sistema técnico? Seria o seu KGF, força que está bem aqui, olha só. Então, Newton vem para cá e eu tenho aqui KGF, força. Então, nada mais é do que vocês saberem o que significa cada uma delas para poderem utilizar corretamente. O que não vai mudar muito, por exemplo, a vazão. Eu tenho metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo do outro lado, porque lembra que comprimento, olha só, o que vai mudar seria a sua massa e seria a sua força, olha só. Quando eu falo em. Opa, pessoal, ali tá trocado ali. Não, tá certo, desculpa, tá trocado não. Quando eu falo para vocês em comprimento, eu tô falando em metro, e quando eu tô falando com vocês em técnico, eu estou falando em metro. Então, tanto aqui como aqui vai ser metro cúbico por segundo, porque o seu volume são iguais aqui em cima, olha só. Entendeu? É por isso que vocês precisam saber, e o UTM, pessoal, nada mais é do que a unidade técnica de medida. E é uma abreviação essa unidade técnica de medida. O que vocês vão fazer? Essas grandezas que vocês precisam saber, o que acompanha se é o sistema internacional, o sistema técnico, te dá um norte para vocês fazerem, por exemplo, vamos passar aqui, aí. Isso aqui é as linhas derivadas, aquelas letras maiores que eu mostrei para vocês aqui, olha só, que é M, L, T, F, M de massa, comprimento, tempo e força. Então, essa tabelinha aqui, nada mais é do que a área. Lembra que eu falei para vocês que a área é L, ó, lembra, ó, vamos voltar um pouquinho, ó, L comprimento, M de massa, tempo de força, tá. O que é a área? A área não é metro ao quadrado? Então, é o nosso L. Tá vendo? Olha só. Quando eu falo em volume para vocês e coloco L ao quadrado, porque pode ser que vocês encontrem algumas literaturas que vai falar L ao cubo. Nada mais é do que seu metro ao cubo. Então, isso aqui seria as dimensões que vocês estão falando dentro das suas grandezas. E aqui seria as suas unidades acompanhando essa que eu dei um exemplo dentro do sistema internacional. Mas tem o sistema técnico, tem o CGS, então vocês podem usar qualquer uma delas, tá? E nós temos os prefixos. O que seriam esses prefixos? Algumas vezes vai ter alguns enunciados que vai vir assim, 10 kPa. Vixe, professora, não aprendi isso, não. Aprendeu sim, pessoal. São os seus prefixos que acompanha, por exemplo, olha só, o K. Se eu coloco um K antes da unidade Pascal, eu estou querendo dizer que vocês façam isso, ó. 10 vezes 1000 PA. Isso aqui é a sua pressão com um prefixo abreviando a quantidade de zeros que vocês têm. Mas aqui não está escrito 1000, professora? Tá sim. Olha só. Eu tenho um 3 elevado aqui, então eu tenho que ter 3 zeros. 1, 2, 3. Sim?
Eu tenho quilo, pessoal, então eu tenho K. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 1000 acompanhando aquela unidade. Então quer dizer que eu quero que vocês multipliquem esses prefixos junto com o número que acompanha as suas unidades. Seria o seu fator multiplicativo, tá? Combinado? Vamos lá. E aí, lembra que eu falei para vocês? Ah, isso aqui eu coloquei para vocês para ficar mais fácil para a gente entender. Por exemplo, a Dina, que seria a sua força. Lembra que eu falei para vocês que Dina é no CGS? E vocês estão falando do sistema internacional. Quando eu falo para vocês em Newton, quando eu falo para vocês no sistema técnico, eu falo em KGF força. Lembram? Então, aqui eu estou falando que a Dina de vocês pode também ser utilizada também no nosso exercícios. E o Newton, que está aqui bem embaixo, olha, nada mais é do que isso aqui. Isso aqui a gente acabou de conversar ali atrás. E que vocês têm aqui essa explicação aqui é muito boa. Eu tenho aqui embaixo que 1 kgf força que equivale a 1 kg vezes 9,81 ou 9,81 newton. O que é? Se você estiver falando, por exemplo, que 1 quilograma força seria a não utilização da sua gravidade. Por exemplo, se você vai lá e coloca assim, eu tenho 1 quilo no sistema internacional e o meu sistema técnico equivale a 1 quilograma força. Porque a sua massa está sendo trabalhada em função do sistema técnico. Por que acontece? Se eu estou, para eu me tornar o Newton aqui, pessoal, eu preciso de uma gravidade. Quando eu estou no meu sistema técnico, eu não utilizo a minha gravidade, tá? E o que seria o seu UTM aqui? Seria nada mais do que a sua gravidade multiplicada por aquele quilo que vocês estão presenciando. Então, eu tenho o quê? Um UTM é o que vale a sua força vezes a o UTM nada mais é do que força dividida pela aceleração da gravidade. O que é isso daqui, professor? É isso aqui, ó. Lembra? Ó, força é igual massa vezes aceleração. Isso daqui vai ser a massa e vai dar força dividido pela aceleração. Olha só, olha só. Ó, viu? O que é a massa no sistema técnico? Pessoal, é o UTM dividido uma força pela uma aceleração. O que é uma força, pessoal, no sistema técnico? Nada mais é do seu KGF força. Então, é por isso que quando eu falo para vocês que eu preciso de uma força e uma aceleração para fazer, então, a composição da minha massa, tá? E aí, vamos lá. Não sei se essas explicações foram válidas ou não, ou foi muito confusa. E aí eu resolvi trazer de um outro jeito para vocês, que também fica muito fácil também. Essa vocês aprenderam no ensino médio ou antes, no fundamental, não sei. Mas olha só, se vocês estão indo, vocês estão indo, olha só, eu estou em metro, eu tenho 1 metro aqui, e eu quero ir para milímetros. Para eu chegar até milímetros, eu preciso multiplicar ele 3 vezes 10 para chegar em milímetros. Então, quer dizer que se eu multiplicar tudo isso daqui, olha só, por 1000, eu vou ter, então, se eu tenho 1 metro, equivale a 1000 milímetros. É por isso que eu falo para vocês que, às vezes, isso aqui, ó, é igual a isso daqui. Porque eu estou saindo de uma casa, 2 casas, 3 casas para chegar em milímetros. E quando eu coloco para vocês, olha só, bem aqui, eu estou em metro, estou indo para milímetros, quer dizer que se eu estou indo, eu multiplico por 1000. Se eu estou voltando, eu divido. Porque eu estou andando casas para chegar até aqui e eu estou voltando casas para chegar até aqui. E isso também equivale metro para centímetro. Isso aqui é só um jeito de vocês entenderem como que funciona também algumas conversões, que também é muito prático dentro das nossas aulas, vai ser muito importante para vocês. E que vocês têm aqui, como eu estou ao quadrado aqui, pessoal, olha só, eu tenho 2 casas andando aqui. Olha, de 0, olha. Aqui é 10, aqui é 100. Então, eu vou ter o quê? Se eu quero ir para metro ao quadrado e quero ir para milímetro ao quadrado, eu vou ter que multiplicar 3 vezes 100 para chegar até aqui. Então, olha só a abreviação.
Se eu estou em metro ao quadrado e quero chegar, opa, em metro ao quadrado, chegar em milímetros ao quadrado, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho que multiplicar isso por 3 vezes 100 para chegar aqui, pessoal. E quando eu quiser, eu volto e divido pelas mesmas 3 casas de 100. Isso fica muito fácil se vocês esquecerem na hora de uma prova e vocês tentarem assim, nossa, como que era mesmo para passar metro quadrado para centímetro ao quadrado? Ah, não lembro. Ah, eu não lembro se era 10.000. Não, não sei. Mas vocês sabem que se vocês estão em metro, você anda 10. Se você está em metro ao quadrado, você anda em 100. E se você está em metro cúbico, bem aqui embaixo no verdinho, pessoal, você anda em 1000. E isso facilita muito para vocês. Vocês costumam errar por uma bobeirinha como essa. Se vocês não conseguem lembrar essa relação que está bem aqui do lado, pessoal, lembra essa relação que vocês têm aqui. Se em metro eu ando em 10, ao quadrado eu ando em 100, metro cúbico eu ando em 1000. Cada casa que eu andar, eu multiplico aquilo por 1000. Por isso que dá esses números muito grandes que está aqui. E a mesma correlação vale para quilograma, grama, para miligrama, vai andar em casas de 10, porque eu estou na mesma unidade aqui, olha, eu tenho uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Eu tenho o quê? Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então, eu vou andar em casas de 10 para poder tentar chegar onde eu quero, no meu objetivo. Qual unidade que eu quero transformar? Se eu estou em grama, e preciso trabalhar com quilograma, então eu divido 10, 10 aqui, 10 aqui. Eu tenho que dividir 3 casas de 10 para chegar em quilograma. E aí eu monto essa relaçãozinha aqui para vocês vai ficar mais fácil, tá? Outra conversões que a gente vai usar bastante seria os exemplos de vazão, que a gente vai conversar isso lá pela quinta ou sexta aula, não sei qual que vai ser. E eu vou conversar com vocês sobre a força. Eu vou precisar que vocês entendam que eu não estou falando para vocês, hectares equivale à área, metro quadrado equivale à área. Eu quando eu falo para vocês tonelada, tonelada equivale à quantidade, né? Isso equivale à massa. Eu preciso que vocês lembrem que metro cúbico, se eu estou indo para litros, então eu preciso dessas correlações. Eu preciso que vocês lembrem o que é volume, o que é área, o que é altura, o que é força, o que é pressão. Ao longo das nossas aulas, a gente vai falar um pouco sobre elas. Isso aqui é só uma forma bem rapidinha de explicar para não ficar muito longa essa aula, tá? Então, o que vocês vão lembrar? Se eu estou, lembra aquela correlaçãozinha que eu fiz com vocês, que eu falei para vocês assim, pessoal, se vocês estão falando ali, olha, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, olha o 3 aqui em cima, eu estou falando isso aqui, eu estou em cubo, eu estou em volume. Se eu quero passar em metro cúbico para litros, olha só, eu multiplico isso aqui por 1000. Quando eu estou em litros e quero ir para metro cúbico, eu divido por 1000, tá? Se eu estou em Newton e eu estou indo para quilograma força, isso aqui, pessoal, lembra vocês que isso aqui é força, isso aqui é volume, tá? Olha só, eu estou falando em volume, eu estou falando em área, tá? Olha só, vai prestando atenção. Isso aqui, pessoal, é a transformação de massa específica, é o nosso ρ. O que eu tenho aqui? Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam, olha só, eu tenho aqui o quilograma força. Pessoal, na verdade, eu estou colocando 9,31 porque é uma média que se usa da gravidade. Mas aqui, pessoal, se vocês quiserem riscar isso daqui, colocar gravidade embaixo e gravidade aqui, porque isso aqui é volátil, tá? Se o exercício pedir para vocês usarem a casa 10, então vocês vão multiplicar isso aqui por 10 e vão dividir isso aqui por 10. Se vocês estiverem na Lua, por exemplo, essa gravidade de vocês vai ser proporcional à gravidade que estiver na Lua. Se vocês estiverem usando a gravidade dos polos, do Equador, então isso é variável. O que eu estou fazendo? Se eu estou em Newton, pessoal, eu estou com a gravidade aqui. Lembra que eu estou com eu estou com quilo vezes eu estou com a massa vezes a gravidade? Se eu estou indo para quilograma força, eu estou retirando
essa gravidade para ficar apenas uma massa ali exercendo aquela força, tá? Se eu estou em quilograma-força, para eu ir para Newton, eu preciso multiplicar isso pela gravidade, tá? E aí, o que vocês têm? Aqui embaixo, eu tenho gramas por centímetros cúbicos para indo para quilogramas para metro cúbico. Eu vou multiplicar por 1000 e vou dividir isso por 1000. Pessoal, olha só, como que vocês vão fazer? Ai, professora, tá mastigadinho assim, é fácil, mas será que tá certo? Se você está indo, olha só, eu tenho 1 grama para 1 centímetro cúbico. Eu quero ir para quilograma força, só que essa minha quilograma força que está bem aqui, olha só, pessoal, ela está em unidades diferentes. Eu preciso transformar esse quilograma que está aqui para grama. Quando eu transformo para grama, lembra, pessoal, que eu tenho que voltar a casa. Então, eu coloco aqui essa unidade que vocês estão vendo. Se eu estou em centímetros cúbicos aqui, eu preciso voltar. Eu estou em metro cúbico, meu volume, eu preciso voltar. Lembra das unidades, daquelas que a gente precisa voltar? Então, eu tenho 0,00 centímetros cúbicos. Agora, eu estou trabalhando nas mesmas casas. Então, fica muito mais fácil para entender como que funciona a conversão. Aqui eu tenho o quê? Isso aqui corta com isso, certo? Isso vai me dar, então, 1000. Então, para vocês irem para quilograma força, pessoal, eu preciso atribuir 1000 vezes para chegar em quilograma por metro cúbico. Isso seria essa transformação de unidades. Outra unidade que vocês podem trabalhar também, às vezes, vocês estão falando em em quilômetro por hora e vocês estão indo e vocês querem ir para metros por segundo. Essa correlaçãozinha que nós fazemos é aquela mesma que vocês aprendem, pessoal. Olha só, se eu estou indo para cá, se eu estou indo, eu divido por 3,6. Se eu estou aumentando, eu estou multiplicando por 3,6. E isso seria as suas correlações que vocês têm, que poderiam usar com as conversões, junto com as unidades, essas transformaçõezinhas.